Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje estaremos falando sobre o Serviço Especializado em Reabilitação, o SER da Univale. Recebemos em nosso estúdio a professora Rubiamara Giacchini Kessler, ela que é responsável técnica do SER. Primeiramente, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom vir falar sobre o Serviço Especializado em Reabilitação da Univale. Para começo de conversa, então, uma pergunta bem direta, o que é o SER? Então, o SER é uma parceria, é um convênio entre a universidade e o governo do estado de Santa Catarina. Para quê? Ele foi criado durante a pandemia para atender as pessoas com síndrome pós-Covid, né? Ou a tal da Covid longa que tem se falado atualmente. E ele vem com o intuito de prestar reabilitação, não com o objetivo maior de reabilitar os pacientes de Covid longa. Ele entrou em funcionamento aqui na universidade em maio desse ano, mas ele foi elaborado no finalzinho da pandemia. Então, 2021, mais ou menos, ele iniciou lá no governo de Santa Catarina e daí foi aberto para os outros municípios. E nós iniciamos em maio desse ano. E como acontecem, então, as práticas dentro desse programa? Então, esse serviço, ele é um serviço multiprofissional, essa é a principal diferença. Então, temos profissionais da medicina, da fisioterapia, psicólogos, nutricionistas e um profissional da educação física que atuam juntos na reabilitação do paciente com Covid longa. E esse paciente, quando ele chega no serviço, ele vai ser avaliado e eles vão traçar quais as principais condutas ou quais os principais tratamentos para que ele consiga se reabilitar e voltar para suas atividades anteriores ao Covid sem grandes prejuízos. E qual a importância dessa união, né, das mais variadas áreas, né, esse trabalho interprofissional? Para reabilitar a Covid longa, a gente já conheceu, né, abruptamente durante a pandemia que a Covid ela não afeta um órgão ou não é uma coisa pontual, ela é sistêmica e ela pode repercutir em cada indivíduo de uma forma. Tem pessoas que têm só déficit de memória depois da Covid, tem outras pessoas que ficam com extremo cansaço, perda de força muscular, outras ficam com debilidade respiratória. Então, para fazer uma reabilitação eficiente, é necessário esse olhar multiprofissional. E isso é o que vai garantir uma reabilitação eficiente para os pacientes. E quantos pacientes já foram atendidos e quantos estão em atendimento atualmente? Então, na Univale, desde a pandemia, a gente vem fazendo uma força-tarefa para atender as pessoas na síndrome pós-Covid, né? Durante a Covid ativa, eles tratam em ambiente hospitalar ou domiciliar, né? Mas após as sequelas, que é a Covid longa, vem para a universidade. E a gente tem tentado, de todas as formas, antes desse serviço, atender essa população, prestar serviço para essa população. Agora, no SER, que está em funcionamento desde maio, nós atendemos em torno de umas 50 pessoas. É pouco tempo, sendo que a reabilitação de cada paciente demora de 8 a 16 semanas. E como é detectada uma Covid longa, né? A gente não ouve falar muito sobre isso. Às vezes a pessoa, eu tive Covid e não deu nada. Às vezes ela pode ficar com alguma sequela e nem se dar conta disso, professor? Então, é exatamente isso. Quando a pessoa teve Covid e não ficou com repercussões, não teve nenhuma consequência dela, que atrapalhe na sua funcionalidade, ok. Mas quem ficou com sequelas, como um cansaço, perda de memória, fraqueza, perda de massa muscular, alteração de frequência respiratória, dessaturação, essas pessoas entram na síndrome pós-Covid ou na Covid longa, que é continuar apresentando sintomas por um longo período de tempo. Não aqueles sintomas agudos, mas os sintomas mais crônicos. E essas pessoas que são convidadas para participar desse serviço. E as pessoas que sofrem na parte psicológica também se enquadram nesse contexto? Temos uma psicóloga que está
está trabalhando junto com a equipe. Esses pacientes que são encaminhados via sistema de regulação do município são os que precisam de mais de um profissional para atendimento, para reabilitação. Então, quando é específico só a parte psicológica, eles são encaminhados para as psicólogas, mas quando além da parte psicológica tem uma parte de debilidade funcional, física, daí vem para o serviço especializado. E quais são as pessoas que têm acesso a esse serviço? Todas as pessoas da ANFRE são atendidas pelo serviço, só que tem que entrar via unidade básica de saúde, né? Passa primeiro na unidade de saúde do município, eles encaminham para a Univale, é isso? Isso, daí lá na unidade de saúde do município, que é a unidade de referência da pessoa, eles vão avaliar e vão ver a necessidade desse tratamento em equipe, né, da equipe multiprofissional, e por ali eles fazem um encaminhamento via sistema de regulação. Esse sistema de regulação entre os municípios da ANFRE chega aqui na regulação de Itajaí e daí eles fazem o agendamento para o serviço especializado em reabilitação via CISREG. E onde fica o SER? O SER fica aqui na Univale, aqui no bloco F5, no térreo do F5, que é junto com o SER 2, que é o outro serviço da universidade, e o curso de fisioterapia. E tem o envolvimento dos acadêmicos? Como é que é a participação Então, dos a alunos? princípio, o atendimento é realizado por profissionais. Os acadêmicos, neste momento, eles participam como observação ou como auxiliar dos profissionais. Então, isso é um outro diferencial do serviço. Apesar de estarmos numa universidade, apesar dos alunos participarem no entorno, o atendimento é feito por profissionais contratados para esse atendimento. Que bacana, um trabalho muito legal, né, professora? E você que está ali no dia a dia acompanhando, observa muitos casos de recuperação dos pacientes? Consegue observar bem isso? É impressionante. O paciente que faz reabilitação consegue retornar completamente às suas atividades anteriores ao Covid. E olha que, normalmente, os casos que chegam para atendimento no SER são os casos mais graves, os casos de pessoas que ficaram em UTI, que precisaram de ventilação mecânica durante um tempo, e todo mundo tem uma memória ruim dessa fase, né? Mas muita gente sobreviveu e precisa reabilitar. Então, essas pessoas vêm e a gente observa que nesse período, o SER tem um período para eles ficarem aqui conosco, para os pacientes participarem da reabilitação, que é até 16 semanas, mais ou menos, tem uma excelente reabilitação. A notícia melhor, que eu acredito que a gente tem tido nos últimos períodos, é que está diminuindo os casos, né? Então, isso é muito bom. E o governo do estado abriu a oportunidade para, além dos casos de síndrome pós-Covid, outras doenças crônicas podem ser atendidas no SER. Então, além dos pacientes com Covid longa, que é a nossa prioridade, são atendidos pacientes cardiopatas, pneumopatas e pacientes oncológicos. E observamos uma melhora importante e, principalmente, melhora na qualidade de vida desses pacientes. Que interessante. Então, caso a pandemia diminua cada vez mais, né, os números e tudo mais, continuará com serviços para outros tipos, então, né, de doenças. Esse é um dos objetivos, né? Que a pandemia termine, ou pelo menos fique muito suave, que não tenhamos mais tantos casos de Covid longa ou de Covid grave, e que daí esse serviço se volte também para os cardiopatas, pneumopatas e os pacientes oncológicos que precisam de reabilitação. Que bacana esse trabalho do SER, então. Professora Rubia Mara Giacchini Kessler, responsável técnica do Serviço Especializado em Reabilitação. Obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço e convido a todos para conhecer o nosso serviço. Estamos abertos à visitação, é só agendar um horário lá na coordenação do curso de fisioterapia. Pode ser pelo telefone 33417743, agendar e vir conhecer o nosso serviço, que é muito bacana, tem profissionais super capacitados trabalhando com resultados muito legais. Ok, então, esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.